Eu estou me adaptando com a coluna aqui. Tentar fazer de outro jeito. Deixa eu ver se eu venho mais para trás, se fica melhor. Vocês estão bem? Sim mesmo? Com esse frio? Não está frio? Está quente? Pelo amor de Deus, Senhor Jesus. Olha, vocês estão me judiando. E a culpa é do Ricardo, que vai saindo de mansinho. Primeiro porque eu tinha pensado numa música para motivar a reflexão. E aí a Luísio canta a música antes de eu pedir. Segundo porque vocês me fizeram viajar no tempo e ir lá para o dia 21 de janeiro de 2024, sob sigilo do bispo, eu entrei por aquela porta, sentei no último banco, era mais ou menos 7 e pouquinho da noite, tinha um diácono de idade celebrando, eu não sei o nome dele, só sei que era um senhor de idade, cabelo bem branquinho, bigode. Eu ajoelhei ali, rezei e tirei uma foto de lá, pegando o altar. E depois eu vim na porta central, acho que eu estava de bermuda, não tenho certeza não me apresentei, não fiz nada. Vim na porta central, tirei outra foto, fiz o sinal da cruz e falei, agora vou para casa, né? Para poder no dia seguinte dar a resposta para o bispo. Hoje eu passei o dia de forma meio atribulada, com algumas coisas para resolver, e preparei um esquema, mas durante todo o dia eu me perguntava, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Como eu vou falar? Né? E Deus também puxa as orelhas da gente, né? Puxa vida, ontem Frei Gilson lá no Barretão, não sei quantos mil pessoas, uma lotação tremenda, e ele dizendo, faça o seu encontro com Jesus, eu sou apenas um instrumento, né? E aí eu entro ali naquela porta, aí vejo a minha amiga lá, que está prestes a dar a luz, acariciando. Olho para cá para o altar, vejo a Jô com a mão estendida. E eu digo, Senhor, quantos sinais, né? Quantos sinais. E de repente, para a gente refletir sobre 4 versículos da Bíblia. Porque não tem como refletir o chamado de Mateus, se a gente não dá prosseguimento ao texto para a refeição que Jesus faz em uma casa, no meio dos pecadores. Esse ano eu me propus a refletir usando esse tijolão, que é a Bíblia do Peregrino. É um lançamento já de alguns anos e tem uma linguagem um pouco diferente. Então, se alguém tem outra tradução, deixa ela fechadinha agora. Como o Aloísio dizia no momento dos cantos aqui, fecha os olhos, abre o coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Seguindo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado diante da mesa dos impostos. Disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus na casa, sentado à mesa, muitos coletores e pecadores chegaram e se sentaram com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que o vosso mestre come com coletores e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Ide estudar o que significa misericórdia quero e não sacrifícios,
Não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Você se sente chamado por Jesus? Se sente mesmo? Graças a Deus somos todos pecadores, porque Ele não veio chamar ninguém de nós que era bom, não veio chamar ninguém de nós acreditando que já somos santos, mas exatamente por conta da nossa condição humana, Jesus é aquele que olha. E aí eu pensei exatamente, me chamaste para caminhar na vida contigo, não? Já cantamos, e isso foi como que uma moldura, porque na verdade é uma peça de Deus na vida da gente, né? Quantas vezes chamam o teu nome ao longo do dia? Eu trabalhei na Vila Carolina e teve uma época que eu precisei fazer um trabalho no telhado e nós contratamos um senhor e um dia eu disse para ele, se você me pagasse R$5 cada vez que você fala o meu nome, eu tinha como te pagar o serviço sem pestanejar, porque eu ia ficar rico. Tudo que ele ia fazer, Padre Reinaldo, e ele sempre falava 2 vezes, Padre Reinaldo, chamar. Essa dimensão na vida da gente tem um sentido transformador. Há alguns anos a gente brincava, não tinha tanto internet, memes e TikToks da vida, e tinha uma figurinha que dizia, quando a tua mãe te chama pelo nome completo, segura na mão de Deus e vai, porque o negócio vai pegar, né? É interessante essa passagem no Evangelho em que Jesus vê e chama. Não sei se Jesus sabia o nome de Mateus. Procurei me informar nos textos bíblicos, nenhum deles dá segurança do nome. Jesus não sabia o nome dele, mas sabia quem ele era. É interessante isso, porque o tema de toda esta passagem do Evangelho recorda o Antigo Testamento, lá na profecia de Oséias. Misericórdia quero e não sacrifícios. Se tem uma coisa que eu acho que entristece o coração de Deus, é quando a gente perde a dimensão da misericórdia e se apega à dimensão do sacrifício. Não adianta você se sacrificar se você não consegue colocar naquilo que você faz o teu próprio coração. Sabe aquela musiquinha, conheço um coração tão manso, humilde e sereno? O coração de Deus nunca está revoltado, nunca está agitado. O coração de Deus é sempre manso, humilde e sereno, e é neste coração que eu tenho que encontrar refúgio. Por quê? Porque nem sempre eu estou manso, nem sempre eu sou humilde, e nem sempre eu vivo a serenidade. Deus foi tão maravilhoso hoje, de um modo especial hoje, porque eu comentei com um amigo, eu vou fazer a pregação no grupo de oração. Qual é o tema? Miserável, né? Em vez de ele dizer para mim, vai lá, tem coragem, né? É um dom que você tem, usa do teu dom. Qual é o tema? Aí eu falei assim, o chamado de Mateus. Espera aí que eu vou te ajudar. Aí ele me mandou um vídeo, acho que é desse seriado Chosen, né? Chosen, não sei eu como é que fala, e é exatamente o chamado de Mateus. Arrebentou as minhas pernas, porque eu sempre imaginei Mateus um homem de mais idade. Lá, Mateus é um jovem, que está atrás das grades da coletoria de impostos, protegido, porque a vida dele não era fácil. Os judeus odiavam os cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos representavam exatamente a mão do Império Romano sobre eles, e eles queriam se libertar desse poder e não conseguiam.
Então, o cobrador de impostos era um pecador público, era uma pessoa execrada. Há algum tempo atrás, acontecia uma coisa com os policiais que me deixava sempre muito triste. O policial, quando saía de casa para ir trabalhar, ia vestido à paisana, para não correr nenhum risco de agressão. E quando deixava o quartel, o serviço, voltava para casa vestido à paisana, até mesmo para proteger a própria família. O cobrador de impostos tinha que se disfarçar, porque aonde olhavam para ele, reconheciam nele um abuso que os judeus não toleravam. E parece que Jesus simplesmente ignora tudo isso, embora conhecesse tudo isso. E quando Jesus olha para Mateus, ele não tem nenhuma dúvida. O texto é impressionante porque ele é muito rápido. Jesus olha e diz: segue-me. Não dá tempo de Mateus pensar. É um ponto final na frase e acabou. Ele se levanta, deixa a mesa da coletoria e sai seguindo Jesus. Jesus não pergunta para Mateus: ei, dá para amanhã você se juntar no grupo? O que você vai fazer semana que vem? Será que você pode se unir a nós? A gente está precisando de reforço. Não. Jesus simplesmente faz um convite transformador: segue-me. Não deu tempo de Mateus preparar o lanche, não deu tempo de Mateus preparar a mala. Não sei se Mateus era casado, solteiro, viúvo, desquitado, lá sei o que Mateus fazia na vida dele. Não deu tempo dele se despedir de ninguém. Ele se levanta da mesa e põe os seus pés nos caminhos de Jesus. Se a gente parar para pensar um pouquinho, e vocês cantavam: põe tuas mãos na mão do meu Senhor que acalma o mar, né? Jesus pôs os olhos em Mateus e Mateus colocou o coração dele em Jesus. Não dá para pensar, isso é a loucura de quem ama, de quem se sente amado. Jesus não é simplesmente aquele que perdoa os pecados, mas é aquele que transforma o pecador. Mateus tem consciência. Eu acho que Mateus deve ter pensado: mas eu? Logo a mim? Será que esse homem não sabe o que eu faço? Como será que ficou a cabeça dos outros? Jesus, pelo amor de Deus, pensa um pouquinho, o cara é ladrão, não presta para nada, vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar a credibilidade, vai atrapalhar a nossa imagem. Deixa esse sujeito aí na mesa do trabalho dele e vamos procurar outro. Como se alguém pudesse dizer: mas Jesus, você sabe o que você está fazendo? Porque às vezes a gente tem esse desejo, né? Às vezes a gente tem essa vontade, mas espera um pouquinho, Jesus. Justo aquela pessoa, presta atenção, Jesus. O sujeito não vale nada. E é ele que você quer que eu vá visitar, que eu vá chamar, que eu vá convidar. E é interessante a determinação de Jesus. O verbo tem uma ordem: segue-me. Não pensa na vida não, segue-me. Não arruma desculpa não, segue-me. E o mais interessante é que Jesus não disse: ó Mateus, a gente vai ter pão de graça todo dia. A gente vai ter um monte de gente atrás da gente, mas é tudo gente rota, maltrapilha, estrupiado, machucado, ferido. Olha, mas fica tranquilo que nós vamos atravessar o mar, nós vamos passear, nós vamos subir na montanha. Mateus, olha, a gente vai ter uma vida formidável. Não deu tempo de dizer nada, segue-me. E quantas vezes a gente ouve esse chamado, mas parece que a mesa da nossa vida
nos amarra de tal forma. Estou falando para vocês e estou pensando na minha escrivaninha lá no escritório. Senhor Jesus. Lembrando de um amigo meu que eu amo muito, chamado Schuster. Padre, o senhor vai entregar os slides da missa quando? E eu lá com um missal, com um lecionário, com um livrinho DCC, com um balancete para assinar. Ai, Jesus amado. Segue-me. E se precisar, faz hora extra. E vara à noite. E segue-me, ponto final. Essa transformação. Mateus estava confortável. Mateus estava na mesa da coletoria, no serviço que ele sabia fazer, cercado dos seus amigos, que não prestavam e não valiam nada, como os nossos também, né? Ou às vezes são os amigos dos nossos amigos que não prestamos. E a transformação é imediata, levanta, Mateus levanta, que coragem, que coragem. Outro dia, uma pessoa da comunidade, que eu não sei o nome, disse para mim: Padre, às vezes o senhor levanta lá da sua cadeira e o senhor vai dar um recado para alguém ou vai falar alguma coisa, o meu coração gela, porque eu tenho medo que o senhor pare onde eu estou para me dizer alguma coisa, porque eu não vou entender, eu não vou ouvir. Eu digo: fique tranquila, o dia que for para você eu ponho a mão no seu ombro. Jesus não pôs a mão no ombro de Mateus. Jesus simplesmente olhou e reconheceu nele a possibilidade da graça transformadora. Eu trabalhei no processo na fase diocesana, primeira fase do processo de beatificação e canonização, de uma leiga que veio da Itália, Ginetta Cagliari. Ela veio da Itália, enviada por Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento dos focolares, e ela chegou no Brasil e foi para trabalhar no Recife. E o bispo da época deu ao grupo dos focolarinos um lugar muito bonito para trabalhar. Chamava a Ilha do Inferno. Quando ela chegou, ela se perguntava: o que nós viemos fazer aqui? E ela passou alguns anos lá. E quando ela saiu, o lugar já se chamava Ilha de Santa Teresinha. Eu não a conheci em vida, mas ela dizia para os membros do movimento: quem não dá tudo, não dá nada. E não é dar o que você tem, é dar o que você é. É dar o que você é. E essa frase eu me lembro que está registrada em vários depoimentos das pessoas que vinham falar sobre a santidade dela. Quem não dá tudo, não dá nada. E ela usava um exemplo de uma bolsa. Dá aqui tua bolsa. Me dá a alça, mas segura a bolsa na tua mão. Segura ela, força. Segura a bolsa, solta a alça. Prende ela na sua mão, segura a bolsa, mulher, solta a alça. Se ela não solta, ela não me dá nada. Percebe? Muitas vezes, obrigado. Muitas vezes é assim com Deus também. A gente pede tanto, a gente precisa tanto, a gente clama tanto, a gente suplica tanto, mas a gente não entrega, a gente não levanta da mesa, a gente não deixa a vida do passado. Parece que o povo da minha idade sabe o que é isso, mata-borrão. O chamado de Jesus para Mateus é um mata-borrão na vida dele. Esquece, Mateus, para de olhar para trás, vamos para frente. Anda, caminha, segue-me. E aí tem uma dimensão que muitas vezes passa despercebida, né? Eu não estou te chamando por causa das tuas ideias.
Eu não estou te chamando por causa da tua beleza. Eu não estou te chamando por causa das tuas posses. Eu estou te chamando para vir atrás de mim. O segue-me é exatamente isso, é pôr o teu pé aonde Jesus deixa as marcas dos pés dele. É pôr a tua vida em sintonia com a vida dele. É pôr o teu coração para bater na mesma frequência que o dele. E para isso a gente precisa se transformar. A gente precisa se deixar levar. Como é que você falou na música? Uma fonte, uma torrente de graça, qualquer coisa assim, né? Um rio que flui de lá para cá e daqui para lá. Essa é a estrada da vida. Vai até Deus o que eu entrego, e de Deus vem a totalidade daquilo que só Ele pode me dar. E eu não preciso ter ciúmes dele ou dela, porque eu não sei o que eles pediram e o que estão recebendo. Aquela história de que entre nós não há maiores e melhores, porque é para cada um, a bênção é particular, a bênção de Deus não é por baciada, o olhar de Deus não é quem tem um caleidoscópio e vira e vê tudo brilhar de um jeito ou de outro, mas é um olhar único, preciso, total, transformador. Aonde está a mesa da tua vida? De que mesa você precisa se levantar? E é interessante que, se a gente fizer uma analogia da mesa, Mateus tem que se levantar da mesa de impostos para ir para a mesa do sacrifício, para o altar. Há muitos anos, a gente cantava uma música que dizia: só tem lugar nessa mesa para quem ama e pede perdão. Aquele olhar de Jesus para Mateus foi um exame de consciência para ele pedir perdão de toda a sua história e se deixar transformar pela graça de Deus. E aí o que acontece? Eu tenho essa interpretação, que Mateus leva Jesus para a casa dele. Uma visita importante. Olha, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada, mas o povaredo todinho correu para a casa de Mateus. Opa, pera lá, tem um cara aí que dizem que é bambambam do negócio, vamos lá ver ele. E quem eram os amigos de Mateus? Os cobradores de impostos, os pecadores públicos, porque todo mundo sabia, eram ladrões. E Jesus se senta à mesa com eles. Precisou Mateus se levantar da mesa da sua vida, dos seus pecados, da sua história, se deixar transformar para que Jesus pudesse se sentar à mesa da sua casa com aqueles que estavam à volta. Aí vem a porcaria da maldade humana. Os publicanos, ou melhor, os fariseus, que se consideravam mais santos e mais importantes do que os outros, vão perguntar para os discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Acho que se tem uma coisa que Jesus mais detestou nesse mundo, é essa história do recadinho. Por que não perguntou direto para ele? Por que vai perguntar para os outros? E aí Jesus responde: eu não vim para quem está bem, eu não vim para quem está bonito, eu não vim para quem se sente melhor ou superior aos outros, eu vim para os pecadores. E se você não sabe o que é isso, vai estudar, lá em Oséias, vai lá, mergulha nos textos do Antigo Testamento e descobre que eu não estou trazendo nenhuma novidade, mas eu estou aplicando aquilo que é próprio de Deus, ir para além da dimensão do sacrifício e colocar-se como sinal de misericórdia.
Um dos momentos, para mim, mais marcantes na celebração da Sagrada Liturgia, é enquanto a gente está rezando o Cordeiro, eu tomo a hóstia magna e parto, divido, tiro um pedacinho, coloco dentro do cálice, e depois eu sempre digo: Senhor, junta as duas partes, porque as minhas mãos não têm esse poder. Unir os mistérios de Deus para que no coração do outro a unidade sobressaia. Jesus é aquele que tem esse poder de nos fazer ver que num simples partir do pão a gente consegue ter o alimento da vida, como uma resposta dele para nós, como uma proposta nossa para ele. Vem, eu te sustento, eu te alimento, eu te dou a força da vida. Acho que Mateus sentiu tudo isso naquele chamado. Esse homem pode fazer em mim algo transformador. Mas não deu tempo de pensar, não. Só deu tempo de responder e seguir. Cada um de nós tem um pouquinho de Mateus, antes do chamado. A nossa mesa de pecado. Sabe quando a gente prepara uma refeição lá em casa e chega alguém e suja a toalha? Como é que está a toalha do banquete da sua vida? Diante do olhar de Deus, aonde está? Onde você está colocando o seu egoísmo? Outro dia tinha na geladeira de casa um vidrinho de geleia que eu trouxe de uma das viagens, um vidrinho pequenininho. E eu estava... A gente tem essa besteira, né, de querer guardar para um momento especial. A minha irmã veio, não tinha ninguém em casa, ela queria comer alguma coisa, olhou para o vidrinho olhou para ela. Aí depois ela só manda a mensagem: comi uma geleia gostosa, estava tão boa. Aí quando eu cheguei eu fui olhar, né? Era um vidrinho, daqueles vidrinhos pequenininho mesmo, mas não tinha mais nem sombra do vidrinho. Eu, besta, não senti o sabor. Isso é egoísmo. E num primeiro momento eu fiquei chateado, eu falei: puxa vida, mas eu estava guardando a geleia. Mas eu não disse para ninguém que eu estava guardando a geleia, eu só guardei a geleia. Ela não teve dúvida. Bora, né? Às vezes a gente tem disso, não tem? Não mexe aí que é meu. Não tira do lugar porque fui eu que coloquei ali. Não toca nisso porque eu estou guardando para um dia diferente. E Jesus está dizendo: segue-me, larga tudo isso. Larga tudo isso. Vive a transformação, vive a graça, vive o poder. E se eu não fizer isso, Ele não vai me chamar para sentar-se à mesa com Ele. Ele não, porque eu mesmo não consigo ver o que Ele tem para me oferecer. Ou até vejo, mas não reconheço. E tenho sempre a dúvida: por que Ele está fazendo isso? Por que Ele está me chamando? Você já parou para pensar no seu chamado? Nessas celebrações do mês vocacional, tem muita gente que diz: padre, eu estou sendo convidado para fazer um podcast. Podcast é aquele negócio que a gente fala pelos cotovelos, né? Senhor Jesus, estou me preparando para eu contar a minha história. Minha história é tão simples. 5, 6 e 7 de outubro de 1979, eu estava num encontro de jovens. Teve uma palestra à tarde,
onde o padre falou tanta coisa, e de noite eu me perguntava, por que não eu? E aquela noite o sono não veio, mas o porquê não eu veio para ficar. Eu só fui conversar com o bispo em 1989. Eu passei 10 anos perguntando por que não eu. E não me arrependo, não me arrependo. Percebo que em tudo isso, Deus foi modelando em mim algo que eu não tinha nem ideia. Participava da minha comunidade, ajudava no que eu podia. Era uma vida, naquela época era uma vida interessante. Estudava, trabalhava, mas chegou um momento em que, segue-me, e bora lá. Não tenha medo da resposta, porque a gente não pode ter medo do chamado. Ele acontece todo dia, todo instante, em todo lugar. Às vezes estamos confortáveis na nossa mesa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com as nossas seguranças, mas Jesus vem para dizer, tem algo maior para você, tem algo diferente, tem algo melhor, que só você pode fazer, só você pode responder. Agora não pense que isso te faz melhor do que os outros. Isso te faz mais humano, porque o que age em nós não pode ser a nossa vontade, mas o projeto de Deus. Eu vi algumas cenas da pregação do Frei Gilson ontem, e eu me lembrava dele no começo, da timidez, da pequenez, do alcance pequeno de todo o seu trabalho. E hoje é uma voz que se faz ouvir, e eu rezo para que ele se mantenha firme. Há muitos anos, quando o padre Marcelo começou a pregar, Dom Angélico um dia nos reuniu, estava tendo um problema no presbitério por conta de algo que o padre Marcelo tinha falado, e Dom Angélico nos reuniu e disse, rezem por ele, porque se ele cair, uma multidão vai cair junto. Uma multidão vai cair junto. Como é gostoso saber que entre vocês têm a imposição das mãos, vocês rezam uns pelos outros, vocês se conhecem e se chamam pelo nome. E é Deus mesmo, através de cada um de nós, chegando ao coração do outro, para dizer que é possível uma vida nova. Acredite no poder da transformação, que só o amor de Deus pode realizar no coração de cada um de nós. Quem sabe um dia eu volto para pregar para vocês sobre a importância de um prego na parede. Tem uma história bonita, mas eu não vou dar spoiler não. Vai depender muito de quem manda a chuva, né? Se chama a gente. O que eu tinha para falar um pouco era isso. Acho até que passei do horário, né, Luísa? Mas eu queria fazer uma última consideração. Eu nem virei as folhas, né? Jesus amado. O chamado de Mateus é o nosso chamado. Não perca tempo arrumando a mala, a não ser você que vai para a maternidade e você também, tá? Não perca tempo arrumando as coisas do ontem. Responde hoje. Responde agora. Responde no silêncio. Responde no Santíssimo. Responde olhando para a imagem de Nossa Senhora. Nossa, eu estava sentadinho lá no último banco. Vocês também cutucam, né? Foram cantar justo a música de Nossa Senhora que eu gosto. Aí eu fiquei de pé.
Faça do seu jeito. Não olhe para a sua esquerda, não olhe para a sua direita, para ver se tem alguém olhando para você. Se você está fazendo do jeito certo ou não. Faça do seu jeito. O chamado tem CPF e é o seu. Responde. Cuidado para não dizer, Senhor, passa a semana que vem. Porque pode ser que para a semana que vem ele já tenha outro compromisso. Sinta-se abençoado. Mas padre, eu sou tão pecador, eu sou tão pecadora. Não mais do que eu. Sinta-se abençoado. Sinta-se fortalecido. Sinta-se amado. Naquele olhar de Jesus para Mateus, o amor foi predominante. A plenitude da bênção e da graça foi transbordante. E a resposta de Mateus, total, plena, sem reservas. Levanta da tua mesa e segue Jesus. Há tanto para fazer. E a gente tem só um mundo para transformar. Façamos a nossa parte. Que as nossas sementes brotem no jardim da fé. Deus abençoe.